Olá, meus irmãos, dando sequência à nossa exposição em Mateus 24, e desta feita nós iremos escorrer os versos de números 16 ao 22. Veja bem, a partir do verso de número 16: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Verso de número 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Observe, meus irmãos, que expressões do tipo Judéia, montes, telhado, campo, vestidos, sábado e assim por diante, são expressões que não apontam para o nosso contexto e para a realidade do século XXI. Observe que expressões do tipo Judéia, montes, vestidos, telhado de casa, que eu já vou explicar o que é, sábado, são expressões que apontam exatamente para um contexto do século I. Judéia não tem nada a ver conosco, montes não tem nada a ver conosco, sábado judaico não tem nada a ver conosco, campo não tem nada a ver conosco. São expressões que apontam para uma realidade do passado, do século I, num contexto judaico, não com o nosso contexto, por exemplo. Note, a partir do verso 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Observe também que Jesus não está falando de uma tribulação futura, mundial. Observe que se de fato houvesse uma perseguição, um tormento, mundial, universal, e observe que se as coisas descritas por Jesus aqui em Mateus 24 fosse para todo mundo, sem exceção, e de fato se houvesse a possibilidade de uma perseguição universal, Jesus não falaria assim: fujam para os montes. Jesus está dizendo que haverá possibilidade de escape. Fujam para os montes tem a ver com o contexto do século I, especialmente no ano 70 depois de Cristo. Percebe que Jesus está falando de algo local, não de algo universal. Porque se fosse universal, não haveria a possibilidade de fuga. Se alguém fugisse para uma montanha, por exemplo, seriam encontradas ali, torturadas e assim por diante. Mas observe que Jesus fala de algo local. Fujam para os montes, porque haverá sim a necessidade, ou haveria a necessidade de fuga. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia não tem nada a ver conosco. Interessante que o historiador judeu Flávio Joséfo nos diz que quando os romanos invadiram Jerusalém, eles a cercaram. Cécius Galos, que os comandava, fez um cerco para destruir Jerusalém. Sem motivo nenhum, os soldados saíram de seu cerco. E, portanto, o povo lembrou-se exatamente das palavras de Jesus, ou melhor, o povo crente, lembrou-se do que Jesus disse aqui: fujam para os montes. E, de fato, eles fugiram para os montes de Pela. Uma observação bem interessante é que o mesmo Joséfo informa-nos que nenhum judeu crente foi morto naqueles dias. Por quê? Porque eles fugiram para os montes de Pela. Lembraram-se do que Jesus disse. Agora observe o verso de número 17. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Apenas um adendo. Verso 16. Fujam para os montes. Joséfo diz que nenhum judeu foi morto naqueles dias, somente judeu ímpio e descrente. E aí isso corrobora com o comentário que eu fiz no último vídeo, dizendo que a destruição de Jerusalém e as tropas romanas, eles vieram sobre os judeus ali, descrentes e ímpios, como um verdadeiro dilúvio. E como o dilúvio veio exatamente apenas para os ímpios nos dias de Noé, o dilúvio romano aqui veio exatamente para os judeus descrentes e ímpios. Por quê? Porque os judeus crentes foram preservados por Deus lá nos montes de Pela, assim como a família noélica dentro da arca. Observe que no verso 17 diz assim: quem tiver no telhado não desça a tirar alguma coisa da casa. Ora, o que esse telhado tem a ver com o contexto do século XXI? Com o nosso contexto atual? Tem nada a ver.
Agora, para o contexto do século I, tem sim. Por quê? Porque os telhados no século I, as casas eram construídas assim, dando acesso para que o morador judeu subisse por uma escada interior da casa e fazendo com que ficassem ali no telhado. Havia lugares, por exemplo, para armazenamento de grãos, de cereais, nos telhados das casas judaicas do século I. Havia também a possibilidade de, nas noites quentes, os judeus dormirem ali. E havia a possibilidade de fuga de telhado em telhado. Quando a gente pensa numa casa judaica do século I, tem nada a ver com as nossas casas modernas. Mas no século I havia a possibilidade de um judeu pular de telhado em telhado. Por isso que Jesus disse, não desça para tirar alguma coisa da casa, o juízo será iminente, não dará tempo para vocês fazerem isso. Então, fujam. O telhado dava a possibilidade de pular em outro telhado. Observe o verso 18. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar os seus vestidos. Mais uma vez, tem nada a ver com o nosso contexto. O que campo tem a ver? Tem nada a ver. Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Joséfo diz que os soldados romanos feriram mortalmente as mulheres grávidas. As esquartejaram, cortaram em pedaços. Portanto, cumpriu-se ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Um outro detalhe bem interessante é que se nós observarmos uma mulher grávida, por exemplo, prestes a dar à luz, teria mais dificuldade ainda para a fuga, não é? Para ela se locomover. Olha o verso de número 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Mais uma vez, o sábado lembra dos judeus nas sinagogas. O sábado lembra que havia limites de um judeu se locomover no dia de sábado, para não violar a lei de Deus. O inverno lembra de todo mundo em casa, ninguém fugindo. Portanto, tem a realidade também com aquele contexto. Verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Alguém pode, nem tampouco há de haver, né? Alguém pode dizer e objetar, mas PH, a destruição de Jerusalém, no ano 70, não foi a maior de todas as aflições. Houve outras guerras, como por exemplo, a guerra promulgada por Hitler, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Foi uma aflição maior, por quê? Porque a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, os judeus mortos ali no ano 70, mais de 1,5 milhão foram mortos. Então não foi uma guerra em maior aflição. Houve outras guerras. Observe que quando Jesus fala aqui de grande aflição, como nunca houve nem haverá, ele não está falando de uma aflição maior em magnitude ou em número, mas sim em aflição, em angústia, em sofrimento. É interessante o relato de Joséfo, por exemplo, porque Joséfo diz que narra a história, por exemplo, sobre uma fome tão grande naqueles dias que uma mãe matou o seu filho, cozinhou o seu filho e comeu o seu filho cozido, comeu a metade dele. E o mesmo Joséfo informa-nos que um bando de ladrões invadiram a casa dessa mulher e ela começou a discutir, a debater com quem ficaria com a outra metade do seu filho. Uma situação totalmente terrível. O mesmo Joséfo diz que muitos dos judeus começaram a engolir diamantes, pedras preciosas, no afã e na esperança de encontrar fuga ali da destruição de Jerusalém e encontrar possível escape, sobrevivência lá fora. Os romanos, sabedores disso, abriram as barrigas desses judeus, arrancaram todas as pedras preciosas, cortavam as mãos deles e faziam com que retornassem novamente para dentro da cidade santa. A matança foi tão grande naqueles dias. Joséfo diz que haviam determinados locais que havia poças de sangue. De fato, não houve aflição como aquela. Portanto, no século XX, mais de 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Ok, mas isso durou um período de 6 anos. Ok? A destruição de Jerusalém e todas as atrocidades ali do ano 70, mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos. Mas isso durou em torno de 4 meses. Os que não foram mortos foram levados como escravos para o Egito. Os que não foram levados como escravos para o Egito foram levados, por exemplo, para as arenas para servirem como gladiadores.
Foi algo totalmente terrível, nunca houve aflição como aquela. Além disso, os judeus foram torturados, foram crucificados, passaram fome. Logo, a aflição, como a queda de Jerusalém no ano 70, nunca houve nem jamais haverá como aqueles dias. Atrocidades terríveis foram cometidas naqueles dias. Portanto, cumpriu-se exatamente ali. Olha o verso 20. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, tem a ver com o contexto judaico, uma vez que a nação eleita, ou melhor, a nação de Israel, os judeus é tido também, descrito pela Escritura, como uma nação escolhida pelo Senhor, como uma nação eleita. Textos como, por exemplo, de Deuteronômio 7, versos 7 e 8, confirmam isso, que a nação de Israel também faz parte dos planos da eleição soberana de Deus. Os judeus são eleitos. Logo, tem a ver mais uma vez com aquele contexto judaico. Ok, meus irmãos? Vamos dar sequência.